Olá, que bom ter você de novo aqui com a gente, acompanhando o nosso podcast Mulher Pode, que é produzido pelo PL Mulher aqui no estado de São Paulo. E tem o objetivo certo, fazer com que você conheça as nossas lideranças políticas, que você perceba os bastidores, que você compreenda um pouco mais sobre a política que nós mulheres fazemos. E nós temos vereadoras, deputadas, presidentes do PL Mulher nos 645 municípios do estado de São Paulo. Essas mulheres precisam ter voz, precisam contar as suas experiências, para quem sabe você também possa se inspirar e entrar para a política através do PL Mulher. Hoje, o PL Mulher é o partido que mais investe na participação das mulheres na política. Nosso quadro, né, hoje é novo, nós estamos estreando aí novas propostas, um novo formato, e eu já trouxe essa deputada aqui para conversar com a gente no nosso bate-papo, só que dessa vez vai ser diferente. É a Letícia Aguiar, deputada estadual, muito presente na Assembleia, muito presente nas cidades que ela representa e muito presente também nos posicionamentos da direita. Inclusive, ela esteve caminhando com o Nicolas Ferreira, foi lá para Brasília, ficou doente, né? Foi. Mas não desistiu da caminhada. Por quê? Porque tem um propósito, encara como missão a política, e eu sou uma admiradora do seu trabalho, viu, Letícia? Parabéns pelo que você vem desempenhando na Assembleia, e hoje a gente vai conversar de forma diferente. A gente já ouviu a sua história, você veio lá do Nordeste, não foi? Foi, meus pais são nordestinos, isso. Família nordestina, e hoje a gente vai fazer diferente. Nosso primeiro quadro, Letícia, para você já e se aquecendo aqui, é bate-papo com a direita. Então, nós selecionamos aqui perguntas que as pessoas fizeram para você na rede social. E aí a gente pede para você ser concisa, mas responder assim, diretamente, bate-papo com a direita, assim, de forma tranquila. Vamos lá. A mulher está tomando o Brasil, isso é fato, né? Qual é a sua opinião? Ainda vai demorar para a gente ter a presença tanto quanto os homens na política, ou nós estamos caminhando rápido para isso? Está tendo uma grande evolução, isso é nítido. E a gente, como deputadas, né, eleitas, deputadas mulheres eleitas, reeleitas, demonstram que o próprio eleitorado feminino faz questão de eleger mulheres também para representá-las. E tantos homens também que admiram o nosso trabalho, que nos apoiam, que nos incentivam, que perceberam também que a mulher, né, e a mulher de direita na política tem feito muito a diferença por sua capacidade, por sua competência, pela ética, pela bravura, pela coragem, inclusive de se posicionar, porque acho que todo mundo espera isso de qualquer político, porque político é voz, representa pessoas, né? Então a gente espera posicionamento, né, com coerência, com lisura, com transparência, e nós temos, né, essa forma de atuação. Então nós estamos evoluindo, crescendo. Claro que ainda existe, né, ambientes que nós temos dificuldade, a gente vê ainda que tem muitos desafios a serem superados, mas está tendo um grande crescimento e todos os dias, presidente, eu ouço pessoas falando da admiração que tem pelo trabalho de nós mulheres na política. Isso é excelente, né? E a gente vai caminhar cada vez mais para abrir as portas para as novas gerações de mulheres. Essa é a nossa missão. Sem dúvida. Eu fiz a pergunta do Gilson e agora eu vou fazer a pergunta do Beto. Ele pergunta assim, ó, deputada, a senhora propôs a criação da Sala Azul na Alesp como um ambiente sensorial e multidisciplinar. Como a senhora vê a possibilidade de expandir esse modelo, espaços de descompressão, para outros órgãos públicos e escolas do Estado, para que o autista tenha suporte fora do ambiente clínico? Por quê? A deputada Letícia Aguiar tem como bandeira também a causa do autista. Exatamente. Veja, né, acho que isso é um grande destaque do trabalho de nós parlamentares, mulheres e de direita. Além de posicionamento ideológico firme que nós temos, e é necessário ter, a gente se preocupa muito com a eficiência do trabalho que nós realizamos. E essa eficiência, ela se dá a partir do momento que a gente consegue fazer com que o poder público chegue até as pessoas mais vulneráveis. Por isso apresentei esse projeto da Sala Azul, porque nós precisamos entender que as famílias atípicas precisam de acolhimento, precisam de serviço público integrado, saúde, social, educação, para que eles possam ter uma vida mais próxima de uma normalidade, para que as crianças diagnosticadas com autismo consigam
o quanto antes, precocemente, iniciar suas terapias. E para isso o poder público precisa estar preparado. Por isso que apresentei esse projeto, né, levando em consideração todo o trabalho que nós realizamos todos os dias nos municípios. Em São José dos Campos, por exemplo, que é a cidade onde sou nascida, moro, vivo, nós temos um trabalho lá muito grande pela Casa do Autista, para a criação da Casa do Autista, né, inclusive do vereador Sena, que também é do nosso partido. Algumas cidades já começaram, a implantar. Porque entende que é uma necessidade muito grande. Sim. Então, nós precisamos apoiar esses prefeitos a construírem esses espaços, né, através de proposituras, através de destinação orçamentária para isso, e também estimular que eles tenham também a coragem de apresentar projetos como esse e colocar isso em prática, porque não dá para a gente esconder isso debaixo do tapete. É uma realidade, a gente precisa encarar com seriedade e com empatia acima de tudo. Isso mesmo. Tem a Ronilza, que fez uma pergunta para você também aqui, e eu vou repassar. Me filiei ao PL e agora? Quero seguir os seus passos. A política transforma a vida do outro. E transforma mesmo, né, Rosana? É impressionante como a gente sente isso na prática. Eu falo que, por mais que a política, muitas vezes, o sistema político seja duro e traz para a gente muitas cicatrizes, mas também a política é uma ferramenta muito grande de transformação mesmo, social, mas estando nas mãos das pessoas certas. Aí vai a importância da gente eleger pessoas que de fato estão em comunhão com aquilo que nós acreditamos, com os nossos princípios, com os nossos valores, que são pessoas certas para sentarem nas cadeiras parlamentares e representarem a gente, para a gente ver de fato essa mudança acontecendo no dia a dia. Quando eu viajo aos municípios, visito escolas, lar de idosos, né, projetos sociais, projetos esportivos, de pessoas que se voluntariam para cuidar do outro, para cuidar de outras pessoas, eu vejo quanto a política de fato pode ser transformadora estando no comando pessoas que realmente tenham essa empatia e se coloquem no lugar dos outros e que possam estender a mão a bons projetos como a gente conhece por todo o estado de São Paulo. Então, que bom que você se filiou ao PL, isso significa que você está no partido de direita, o maior partido de direita do Brasil, que é o Partido Liberal, e eu fico muito feliz como parlamentar poder ser essa referência, poder também ser inspiração e incentivo para tantas e tantas mulheres que querem fazer parte da política, que querem ser ouvidas, que querem dar ideias, que querem dar sugestões, que querem participar da construção de boas políticas públicas para suas cidades e para o Estado e, claro, para o Brasil, porque tudo que a gente faz nos municípios reverbera, né? A gente ecoa para todo o Brasil. Que bom, viu? A nossa querida Ronilza, obrigada pelo apoio, esteja com a gente, vamos juntos caminhar pelo Brasil que nós desejamos. Olha, e agora tem uma pergunta também do Ju Guedes, que quer saber para você o que é ser, né, a única deputada eleita e reeleita do Vale do Paraíba. Olha, é uma grande... É uma responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade. Deputada, quando Deus me deu a oportunidade de me colocar como candidata, de me apresentar como uma mulher que poderia representar outras mulheres, outros homens, famílias, o campo da direita na região do Vale do Paraíba, eu entendi que eu precisava agir sempre com muita responsabilidade e com compromisso e coerência, né? Princípios e valores não se negociam, a gente não abre mão disso. E, em paralelo, além dos nossos princípios, a gente busca trabalhar com muita eficácia, né, para que o serviço público, para que essa representatividade política alcance diretamente o dia a dia das pessoas, no hospital, numa delegacia, no batalhão de polícia, num serviço prestado pela Guarda Municipal, em projetos sociais também. Então, representar o Vale do Paraíba e fazer parte da história, a primeira mulher eleita deputada estadual do Vale, é muito significativo, de São José dos Campos também, a primeira. Então, eu tenho muita honra, muito orgulho de estar neste mandato, nesses 2 mandatos, representando você, sua família, sua casa, seus princípios, aquilo que você entende como importante e prioridade e que entende que nós precisamos de pessoas que tenham esses mesmos princípios dentro da política. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande. Agora tem uma pergunta, né, que é da Rosana Vale. Bate-papo aqui. Ai, que medo. Que responsa. Como que você lida, deputada, com os ataques na internet? Eu aprendi a passar por isso. No início, né, e quando a gente começa, tudo que a gente começa que é novo, a gente tem que aprender a lidar, né?
E agora isso não me abala emocionalmente, né? Eu consigo, de fato, separar as coisas, né? Porque eu sei a pessoa que eu sei a minha índole, eu sei o meu caráter, né? Eu sei o trabalho que eu realizo, eu sei o que eu aprendi em casa com meu pai, com a minha mãe, né? Eu sei a pessoa que eu sou, eu sei a pessoa que eu sou para as outras pessoas. Então, os haters, né? Você bloqueia? Os gabinetes do ódio, esse pessoal, assim, vai criticar. Não são pessoas que votam em mim porque não gostam da ideologia que eu sigo, são geralmente pessoas de esquerda, né? E contrário do que eles falam, né? Que eles fizeram o L por amor ao Brasil, né? Mas qualquer pessoa que discorde de qualquer posicionamento da esquerda é atacado, mesmo sendo mulher, né? Eles que falam sempre de um discurso de mulheres, de feminismo, sim, né? A primeira coisa que fazem é muitas mulheres atacarem a gente por ser mulher de direita, né? Então você vê a incoerência que é eles a respeitam esquerda. As mulheres, desde que não sejam as de direita. Exato, né? Então... Eu falei de bloquear porque assim, eu bloqueio, eu tenho uma regra, xingou, bloqueado. Não dá pra gente aceitar crítica ofensas, né? Claro, okay, mas isso, perfeito. Eu acho que a crítica construtiva ela é muito bem-vinda, necessária, importante, até para a gente ter também um norte, né? A gente ter uma visão talvez um pouco mais ampla de alguns assuntos, de alguns temas, mas mensagens ofensivas, pejorativas, né? Não só bloquear, viu? Cabe processo também. E nosso departamento jurídico está sempre atento com isso. E, deputada, qual foi a maior dificuldade que você, enquanto mulher, pode contar para a gente aqui que você enfrentou na política? Sim, a maior dificuldade, olha, eu enfrentei isso porque eu percebi que é porque eu sou mulher que eu passei por essa situação. Acho que de duvidar da nossa capacidade. Eu sinto, às vezes ainda sinto isso, né? Claro que ao longo dessa jornada, ao longo dos 2 mandatos, a gente vem mostrando que a capacidade de estar aqui, primeiro, foi dada pelo eleitor, né? O eleitor nos escolheu para que a gente pudesse estar aqui como parlamentares, como deputadas. E o trabalho em si também vai demonstrando a seriedade de como realizamos o trabalho, né? A gente utiliza muito as redes sociais para fazer prestação de contas das nossas ações, as falas nas tribunas também que são importantes, né? Para a gente marcar posicionamento, marcar opinião, mesmo em um momento do país que é difícil opinar, que é difícil se expressar. Então, eu entendo que a gente evoluiu muito já como mulher, né? Tem aumentado efetivamente as mulheres que participam da política, as mulheres que são eleitas e as mulheres que votam em mulheres. Então isso já nos gera um apoio muito grande. E a gente lamenta, né, quando a gente encontra pessoas que querem desconstruir o trabalho que nós realizamos simplesmente pelo fato de sermos mulheres, né? Esse discurso não combina mais, né? Tanto é que recentemente a gente teve, infelizmente, um jogador de futebol que foi criticar uma árbitra, não pela qualidade do trabalho dela como árbitra, foi criticar pelo fato dela ser mulher. Ele falou que pelo fato dela ser mulher, ela não devia estar apitando um jogo daquela grandeza. E né? ainda existe, né? E a gente pensa que está distante, pois mas e também não tem idade, não é porque foi de outra geração, não. Uma fala super infeliz, depois, né, logo depois, acho que ele recebeu uma ligação da esposa, a esposa deve ter ficado bem chateada com ele, porque é um posicionamento que não combina nos dias atuais, né? Ninguém é incapaz por ser mulher ou por ser homem, né? Nós somos, talvez, pessoas sejam incapazes profissionalmente, porque tecnicamente não estão preparadas, porque cometeram alguma falha, ok, né? Isso a gente pode expressar e opinar, mas dizer que uma mulher não pode apitar um jogo de futebol, ela estava lá por mérito dela, por capacidade dela, é a formação dela, né? E a gente não pode admitir esse tipo de discurso. Ele se desculpou, fez uma fala infeliz, mas espero que sirva de exemplo. Ele falou que estava no coração dele. Pois que já está embutido ele todo perdeu o preconceito. jogo, estava triste e quis transferir a culpa da derrota dele para uma mulher. Isso mesmo, e nós estamos ali para apontar quando essas situações acontecem no nosso ambiente político, é a nossa obrigação também. Sem dúvida. Agora vamos passar para um quadro que ele é assim, perguntas que nenhum brasileiro quer responder. Ai, misericórdia. Vamos lá. Tá simples, tá suave, ainda tá suave. Pergunta, qual foi o maior preconceito que você enfrentou por ser mulher na política? Olha, não precisa dar nomes, né? Falar, eu movi uma ação contra fulano, não precisa dar nomes e tal, mas a situação, queremos saber qual foi a situação. Situação de ataque à família, né? Porque eles sabem que pra gente como mulher, um filho, alguém da família pra gente é fundamental, né? E sabe que isso inevitavelmente vai sentir, a gente vai sentir, no nosso coração a gente vai ficar magoado com isso, né? E é isso que eles fazem, né? Assim, sem
pudor nenhum, sem piedade nenhuma, atacam mesmo a família da gente para nos enfraquecer, né? Então, isso já aconteceu, né, comigo, e eu entendo que foi realmente um ataque sórdido, né, de pessoas que falam muito mais sobre elas do que sobre quem estão falando, né? Então, é lamentável que isso aconteça, e esse é o tipo de gente que tem que ser processada, porque calúnia, difamação, esse tipo de ofensa a gente não pode permitir. Uma coisa é você discordar do posicionamento de um político, de uma política. Outra coisa é você partir para o ataque pessoal. Lógico. Porque cada um tem sua maneira de pensar. Um acha que é pela esquerda, outro acha que é pela direita. Ok, faz parte da democracia. Sim. Mas você não admitir o pensamento divergente e atacar aquele pensamento, essa pessoa, sim, está ferindo a democracia. Jogam sujo, né? Jogam sujo, mas, como eu sempre digo, e hoje eu aprendi a lidar com tudo isso, né? A gente supera, passa por cima, deixa os advogados cuidarem do que for necessário e a gente segue o nosso trabalho fazendo a nossa missão. Agora, uma resposta também nessa linha. Qual foi a decisão que você se arrependeu de ter tomado na política? Nossa, uau! Uma decisão que eu me arrependi de ter tomado na política. Não pode falar nomes, né, gente? Não, senão também não. Senão, porque meus advogados vão ficar bravos. Tá vendo que esses quadros estão movimentando o nosso podcast. Né? Mas eu acho assim que toda decisão, né, acho que as decisões que eu tomei na política, naquele momento foram necessárias para serem tomadas. A gente toma uma decisão entendendo que está fazendo a escolha certa, entendendo que está fazendo o caminho certo. E se a gente não está, depois a gente vai lá e muda o trajeto, muda o caminho, muda o ambiente. Acontece muito da gente encontrar com pessoas na política que a gente resolve apoiar, que a gente traz para perto, e essas pessoas acabam, né, traindo os nossos princípios, acabam não sendo aquilo que a gente esperava delas, né, e naturalmente a gente vai ser cobrado disso, né, isso faz parte do ambiente político. Então, eu acho que talvez seria esse caminho, né? Pessoas que estiveram conosco e que depois revelaram se que revelaram. Não são tão amigas e exatamente. E traição é muito, né, na política. Teve um político que uma vez falou para mim, um político experiente, quando eu estava entrando na política, ele falou: "Você está preparada para ser política?" Aí eu virei para ele e falei: "Claro, tô. Eu conheço minha região. Eu trabalhei 25 anos como jornalista e tal." Ele: "Pera, não foi isso que eu perguntei. Você está preparada para esse ambiente? Porque ser político é dormir com a traição e acordar com a ingratidão." Pois é, Isso a gente passa por isso. Esqueci, é verdade. Então faz parte também, né? Às vezes a gente toma alguns caminhos que depois a gente corrige lá na frente e Deus faz também separar o joio do trigo, né? Afasta algumas pessoas também da gente para o nosso bem, e aí ao longo do amadurecimento político, da jornada política todos os dias, a gente acaba aprendendo muito, o nosso feeling fica muito mais apurado. Agora uma pergunta ácida para você. As pessoas falam assim: entrou para a política e se corrompeu. A política corrompe as pessoas. Você acredita nisso? Eu acredito para quem já tem desvio de caráter. Né? Acho que a pessoa que já tem uma projeção para se desviar, de fato, o poder é sedutor, o poder ilude as pessoas, o poder leve as pessoas para, né, outros caminhos se ela já tiver aquela predisposição para isso. Agora, se a gente tem alguém com posicionamento, claro, foi o que eu falei no início aqui da entrevista, né? Eu aprendi em casa, com pai, com mãe, com avós, né, valores e princípios que a gente não negocia. Então, a gente sabe que aonde nós estivermos, a gente sabe que não iremos nos desviar do caminho que nos foi ensinado dentro de casa. Então, eu tenho muita tranquilidade com isso. Acho que o poder realmente, a gente não pode deixar que suba a cabeça, como popularmente nós falamos, que a gente tenha sempre as nossas raízes muito bem estabelecidas, que a gente tenha responsabilidade com o voto das pessoas, que a gente tenha responsabilidade com Deus, que nos colocou, que nos deu essa autoridade para estarmos como deputada, e que a gente possa também, né, seguir o caminho da verdade, da transparência, da lisura, da retidão. Claro, isso a gente está informante, né, em informação constante, né? Então a gente também comete falhas, nós não somos perfeitas, né? A gente está em constante evolução, tentando ser pessoas melhores, mas o poder só desvia aquele que já não tem caráter para estar lá. Vamos falar de polarização, né? A gente sofre as consequências da polarização. E o Brasil está polarizado, nós estamos do lado da direita, graças a Deus, que é o lado certo, que nós consideramos o lado certo da história. Sim. Essa polarização está atrapalhando o país ou ela está mostrando quem é quem?
Quem atrapalha o país é o Lula, quem atrapalha o país é a Janja, quem atrapalha o país é a esquerda, é o Haddad, ministro da Economia. Pensar que vergonha ter um ministro da Economia como o Haddad. Né? Pensar que a gente tinha Paulo Guedes, que homem fantástico, que fez um trabalho, o desenvolvimento econômico no Brasil, como nunca na história desse país. Né? Governantes que, de fato, fizeram a diferença para o povo e para todos. Né? Ou para todos, como eles gostam de dizer. Né? Todos foram beneficiados. Todos são beneficiados com um governo de direita. Quando a gente defende a direita, a gente não está defendendo apenas quem é do espectro de direita. Nós estamos defendendo a liberdade de uma nação, nós estamos defendendo o combate à corrupção, nós estamos defendendo a vida acima de tudo, as famílias, a liberdade religiosa, a liberdade das pessoas. E quando a gente fala liberdade religiosa, é de quem também é de esquerda. Quando a gente fala da liberdade das pessoas, é para que você que é de esquerda, se você estiver nos assistindo, de repente você está com vontade de vir para a direita, é para que você também tenha a liberdade de se expressar, que você também tenha a liberdade de opinar, porque em países que são comandados por governos de esquerda, a liberdade de expressão ela vai acabando, ela vai cerceando. Nós temos inúmeros exemplos, muito perto de nós, inclusive Cuba, que são regimes ditatoriais que começaram, né, como amigos do povo, como um governo extremamente popular, uma verdadeira enganação, o marxismo cultural sendo entranhado no nosso país já há muito tempo. Então, o que atrapalha o país não é a polarização, o que atrapalha são governos de esquerda, são corruptos, né? Esses escândalos todos que nós estamos vendo aí do Banco Master, né? Esses escândalos do STF, nós precisamos barrar isso de uma vez por todas, e a eleição é fundamental. Nós vamos polarizar sim, para que a gente possa mostrar a verdade para o brasileiro, para que o brasileiro entenda, e aqueles que não foram votar, deputada, que deixaram de ir às urnas, não eles são essenciais. Né? São os omissos. Essa abstenção, ela custou caro para todo mundo, e custa caro porque a cesta básica está mais cara, porque o pão está mais caro, porque o combustível está mais caro, porque o transporte está mais caro, porque a escola está mais cara, está tudo mais caro, porque nós temos um governo despreparado e corrupto no comando do país. E a abstenção das pessoas que deixaram de votar custa muito caro para mim e para você que foi votar, que escolheu corretamente. Então é importante que a gente faça também um trabalho, né, de conscientização dos jovens, que tirem o título de eleitor, que participem, que votem certo, que escolham certo. Esses jovens que muitas vezes estão lá na universidade sendo cooptados pela esquerda, por narrativas de esquerda, por professores de esquerda que não respeitam o ambiente. Né? E até antes, nos colégios, nas escolas, né? Nas pré-escolas a gente vê isso acontecendo. Por quê? É o marxismo cultural, é o método Paulo Freire sendo treinado desde muito cedo dentro do ambiente escolar e nas nossas famílias, através da televisão, através da imprensa, uma imprensa também encardida, maldita, que para eles também é interessante governo de esquerda, que é onde eles conseguem os interesses escusos dele. Então a gente precisa ter muita conscientização, preparar o país para a eleição que está se aproximando e que a gente possa, com as bênçãos de Deus, livrar o país do Lula e de todo o PT. Isso mesmo. E quem governa só para uma parte da população é o PT. Porque nas falas, nos posicionamentos, o Lula até agora só governou para uma parte do país, para quem votou nele. Então, isso que a gente espera de um presidente. Sim. O presidente tinha por obrigação, se o ambiente está polarizado, pacificar o país. Mas a todo momento ele faz referências à direita, né? A quem não votou nele, a quem pensa diferente dele, como se fosse bando de malucos. Sim. Ele sempre se refere a essas pessoas, a nós, dessa forma. Né? Uma narrativa, não governa para todo o Brasil. Uma narrativa mentirosa, repetida várias vezes, vira mentira, vira verdade. Né? É isso que a esquerda faz já há muito tempo. Então, por isso que a gente tem que utilizar das nossas redes sociais, utilizar das nossas vozes, participação popular, ir para as ruas, né? Participar das manifestações, porque nós queremos a liberdade do nosso país. E vamos conseguir. Vamos. A eleição está logo aí. Deus quiser. Vamos para um outro quadro agora, que eu vou pedir para eles colocarem aqui, que chama Fato, Narrativa. Fato ou narrativa? Aí depende, aí vai dar sua resposta. Então, vamos para o primeiro questionamento que você vai dizer se é fato, se é narrativa, e explicar por que você tem essa ideia. Né? Política conservadora prejudica as minorias? Fato ou narrativa? A narrativa da esquerda, foi o que eu acabei de falar. Uma narrativa mentirosa, repetida muitas vezes, vira verdade. E é isso que estão ensinando para o seu filho, viu? Dentro da escola, é isso que estão ensinando para o seu filho nas redes sociais, é isso que estão ensinando para os seus filhos na mídia, na televisão, nos filmes, nas séries. Então a gente tem que estar atento, inclusive nos jogos online também. Tem muita narrativa e muita maldade acontecendo. É claro que é uma narrativa mentirosa que vira verdade de tanto ser repetida. Né? Claro que nós temos muitas
muitas políticas sociais, né? O próprio governo Bolsonaro foi campeão e recordista de várias ações sociais que fizeram muita diferença para as mães atípicas, inclusive, para tantas e tantas brasileiras que tiveram seus direitos, que foram inclusas em vários direitos através de um governo de direita. Então, claro, é uma narrativa bastante mentirosa. Vamos falar do voto ideológico e do voto construído. Qual tem mais força para você? Aquele voto que o eleitor faz naquele candidato que representa os seus valores, ou aquele voto que o eleitor faz naquele candidato que está entregando resultado para a sua região, para a sua cidade? Qual o voto que vale mais? O voto ideológico é um fato? É mais importante? Ou é uma narrativa isso? Todo voto é valioso, né? Porque o voto ele é confiança. A pessoa que vota em alguém, ela está dando a sua confiança para outra pessoa representá-la na política. Eu sou uma parlamentar e uma representante política de posicionamento ideológico muito claro, né? Sempre tive esse posicionamento e sigo dessa forma com coerência, defendendo esses princípios dos quais acredito, e sempre fui às ruas para defender e representar outras pessoas. Mas também entendo que nós temos que ser políticos eficientes, porque a máquina pública, não é, deputada, ela custa caro para o brasileiro, né? As casas legislativas, elas custam caro para os brasileiros. Os salários dos parlamentares, dos vereadores, dos prefeitos, dos senadores. Então, minimamente, o que a gente tem que devolver para a população é serviço entregue, é trabalho entregue, né? É a gente conseguir destinar parte desse orçamento, que já é o imposto de cada cidadão, de forma efetiva para mudar a realidade das pessoas, na saúde, na educação, melhorar a segurança pública, o trabalho que a gente precisa fazer também de proteção às mulheres, o cuidado com as famílias atípicas e tantas outras necessidades que cada brasileiro tem no seu dia a dia. Então, a gente tem que se preocupar com essa eficiência e trabalhar de acordo com aquilo que as pessoas esperam. Então, tanto o voto ideológico quanto o voto de eficiência, né? É isso? Voto de resultado, né? Por exemplo, você vai lá, importantes. Constrói o que a população está pedindo, está entregue. Eu acho que são as duas coisas, né? Se eu fosse escolher alguém para me representar, eu iria nessas duas linhas. Eu quero alguém que tenha convicção de princípios e valores dos quais eu acredito, e quero alguém que seja trabalhador, decente, que trabalhe com eficiência para a minha cidade, para a minha região, para o meu estado e para as necessidades mais essenciais das pessoas. Outro questionamento. A deputada vai dizer se é fato ou narrativa. O Brasil está preparado para eleger mais mulheres? É um fato. É um fato. Sem dúvida é um fato. É um grande fato verdadeiro. Eu sinto isso. Eu estou no meu segundo mandato como deputada do estado de São Paulo, né? E da minha primeira eleição para a segunda, eu já consegui compreender completamente a diferença do quanto a mulher está participando da política e o quanto homens também estão reconhecendo o trabalho essencial que as mulheres estão fazendo na política. A mulher tem capacidade de estar em qualquer lugar, né? Em comandos de policiamento, na política, em unidades de saúde, com médicas, enfermeiras, professoras em sala de aula, dentro de casa, cuidando das suas casas, das suas famílias, da educação dos seus filhos, né? Cuidando da saúde mental das pessoas, psicólogos, enfim. As mulheres são capacitadas em estar em todas as áreas. Mas o que eu vejo muito bacana também é o apoio que nós estamos tendo dos homens. Os homens também estão entendendo e compreendendo que é um caminho sem volta, né? Que a gente tem que estar ao lado de grandes mulheres, ao lado de grandes homens, para a gente ter o Brasil que nós queremos, né? A gente só faz isso em conjunto, de mãos dadas. As redes sociais vão decidir a próxima eleição. Fato ou narrativa? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que a rede social, de fato, ela vai auxiliar muito em a gente trazer a verdade, mas, por outro lado, também a rede social acaba sendo palco de muita mentira, né? De muitas informações falsas, das fake news, né? Dos ataques sórdidos, sujos. Agora, a própria inteligência artificial também, né? A gente vê a inteligência artificial sendo tão perfeita e realista que a gente fica na dúvida se é verdade aquela imagem, aquele vídeo ou não. Então, a gente, claro, tem que ter a rede social como uma grande aliada para a gente poder divulgar as nossas ações, para a gente poder falar também do Brasil, mas também o olho no olho, a conversa com as pessoas, né? As ruas também são essenciais. Então, eu diria que 50% cada um aí, mas a rede social vai fazer muita diferença, que faça a diferença para o bem.
Isso mesmo. Agora eu vou pedir para colocar o outro quadro, mito ou verdade sobre você. O que aconteceu? Nós pesquisamos aí sua rede social, tiramos algumas informações e aí você vai responder se é mito ou se é verdade. Tá. Sobre essas frases que nós vamos colocar aqui. Primeira frase, sobre a deputada estadual Letícia Aguiar. Ser mulher na política exige provar o dobro. Verdade. 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 Exige provar o dobro. É o tempo todo assim. Tem que Por que provar. você acha que isso acontece com a gente? Eu acho que culturalmente, deputada, a gente vem construindo, né? Vem conquistando esse espaço e essa aceitação. Poxa, o voto feminino agora, a gente acabou de passar pela data onde as mulheres, né, puderam votar, participar das eleições, né, escolher seus representantes, né? Então, de 1932 para cá que isso foi possível, antes não era possível. Então, acho que são caminhos, são pequenas vitórias que a gente vai conquistando ao longo do tempo, né? Mas mesmo assim a gente ainda sente, eu acho que não só na política, acho que mulheres também em outras profissões, em outras áreas, e eu tenho muito contato, por exemplo, com policiais, com mulheres guardas municipais, e elas falam do desafio que enfrentam também e que muitas vezes precisam fazer o dobro para poder realmente demonstrar que tem capacidade. Na área do esporte também, a gente vê que é necessário um esforço maior para aquela mulher ser respeitada dentro do ambiente esportivo. Então, a gente observa, né, que a gente tem que ter mais energia para isso. Por outro lado, também, acho que nós já conseguimos muitas boas vitórias e a gente tem demonstrado que, fazendo o dobro ou não, a gente faz o suficiente. Deputada, você sente que a vida pública é um propósito? Sem dúvida, mas não tenho dúvida disso. Quem vê de fora acha que a vida, que quem está, né, num cargo político, a pessoa, a gente não pode generalizar, mas a ideia geral, e eu também pensava assim, acho que você antes de ser política também pensava, que alguém entra na política para se dar bem. Aí depois entra e aí vê qual é a realidade, que é diferente do que a gente tem essa impressão quem está fora, né? Sem dúvida. Eu tive agora esses dias atrás, numa faculdade, fazendo uma palestra. Na faculdade em Anhanguera. Eu fui falar para alunos, para jovens e pessoas até não tão jovens assim, mais ou menos a nossa idade, 30 e poucos anos, né? Aí estava lá conversando com os alunos, falando sobre empreendedorismo, né? E eu fui ali falar um pouco sobre a minha profissão, sobre a minha missão. E eu falei justamente de vocação, de talentos e de propósito. E eu falei sobre data de nascimento, né? Que nós temos 2 datas de nascimento, quando a gente nasce e quando a gente descobre por que a gente nasce. Então, quando eu vim para a política, eu descobri que eu nasci para fazer política, que eu tenho um propósito no que eu faço, que existe uma vocação por detrás disso, que existe uma missão por detrás disso. Porque quando eu vou numa entidade social e eu vejo o trabalho chegando para aquelas pessoas, presidente, é assim, envolvente, comovente, é assim, um afago, um coração assim da gente que recebe um abraço de Deus, um abraço das pessoas. Então é muito significativo. Se não houver propósito, a gente não teria por que fazer isso, porque nós somos expostas, somos atacadas, somos caluniadas, né? É preciso também se dedicar muito, né? A gente viaja muito. Hoje eu tenho um trabalho com 240 cidades, que eu já estive presencialmente na cidade várias e várias vezes. A gente fica longe de casa, longe da família, a gente se cuida pouco, quase não vai em médico. Por quê? Porque a gente entende isso como missão, né? Existe propósito no que a gente faz. E eu tenho muito orgulho de ter propósito em fazer o que eu faço, né? E que Deus tem nos capacitado para sermos cada vez pessoas melhores, que o nosso mandato seja efetivo, que as pessoas tenham orgulho e honra de ter votado, né, no meu trabalho, ter me escolhido como representante. Então, sim, tem muito propósito no que a gente faz. Você enfrentaria qualquer situação para defender o que você acredita? Sim, eu faço isso o tempo todo, não abro mão. Isso também é muito verdade, né? Defendo com unhas e dentes aquilo que eu acredito, a verdade acima de tudo, né? Defendo esses princípios dos quais nós defendemos na direita, pelo Brasil, né? Então vou até o final por uma briga daquilo que eu acredito, né? Acho que é isso que a gente espera também de um representante político, de um brasileiro, né? O brasileiro que é o melhor para o seu país, um brasileiro que verdadeiramente ama o seu país. Agora eu vou pedir para colocar outro quadro para a gente também falar sobre os temas que estão em alta. Esse quadro a gente coloca os assuntos que estão em alta e estão sendo discutidos na política nacional para ouvir o posicionamento da liderança, no caso aqui da deputada estadual Letícia Aguiar. Eu vou falar sobre o carnaval, que passou aí há pouco tempo e teve aquela polêmica
né, imensa, que muita gente se manifestou nas redes sociais, que foi a escola de samba, né, que foi para a Avenida homenagear a história do presidente do Brasil aí. E que muitos se manifestaram, principalmente com aquela imagem da lata de conserva, sim, onde a escola de samba colocou a família tradicional como se fosse uma coisa, né, que está ali já há muito tempo, que não serve mais e tal. E, ao mesmo tempo, nós vimos, né, a deputada federal casando, né, no Nordeste, que é uma ativista também, né, que fala muito, que se considera feminista, que fala dos retrocessos. O que você pode falar dessas duas situações que aconteceram, o carnaval e depois o casamento? Na sua opinião, reflete a incoerência do posicionamento de esquerda? São hipócritas, né? A esquerda é muito hipócrita. A esquerda fala um discurso que é para os filhos dos outros o pior, mas para eles gostam do que é tradicional, do que é bom, né? O exemplo da deputada Tabata Amaral é exatamente isso. O que ela critica, ela não faz para si, né? Ela se casou numa igreja católica, vestida de branco, com todos os proformes de uma família tradicional brasileira. Parabéns a ela. Acho que, inclusive, foi uma cerimônia muito bonita, apesar de um convidado de muito mau gosto, que foi o Alexandre de Moraes, estar presente lá. Mas é importante falar sobre isso, porque quando a gente fala do carnaval, que utilizaram, que a escola de samba, que inclusive foi rebaixada, foi fazer, né, o seu tema falando do Lula e atacando o presidente Bolsonaro, né, debochando do presidente Bolsonaro, né, falando coisas terríveis sobre os valores da família, né, só mostram quanto eles são iguais, quanto são gente que não presta, que não representa o brasileiro. Por isso causou tanta indignação, causou em nós também, mas serviu também para nos mostrar que estamos do lado certo, né? Não à toa, esse posicionamento da escola de samba causou uma repercussão muito negativa, foram rebaixados, mas eu gostaria de entender também, presidente, em ano eleitoral, fazer uma homenagem para um pré-candidato a presidente, que é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso, a meu ver, está completamente fora do que a legislação eleitoral permite. E se fosse o contrário? E se fosse com Bolsonaro? Que aconteceu com o Bolsonaro, na verdade, né, no 7 de setembro, ele foi impedido, né, de divulgar as imagens. A multidão foi ali, tanto para Brasília como para São Paulo também. Eu me lembro dessa manifestação, primeiro o desfile, depois a manifestação, e ele não pôde sequer usar as imagens, ou seja, a balança da justiça não está pendendo da mesma forma. Isso é claro para a população. Isso, em ano de eleição, é proibido, né? É abuso de poder econômico, campanha antecipada. Sim. E mesmo assim a escola pôde desfilar. A Justiça do Brasil, o brasileiro deu a resposta. Deu. Porque foi um fiasco. As pessoas consideraram, foram feitas pesquisas, as pessoas consideraram um fiasco. Eu acho que ele conseguiu, com essa situação, desagradar católicos e evangélicos. Sem dúvida. Porque atacou o que é precioso para cada um de nós, que é a nossa família. Sim. É onde a gente encontra o combustível para enfrentar as dificuldades, para ter propósito, para encarar as nossas posições como missão. Sim. É a nossa família, é o nosso refúgio. E é engraçado, né, deputada, que a gente, em momento algum, quando nós temos as nossas convicções, não abrimos mão delas, os nossos valores, princípios, mas em momento algum a gente ataca a família dos outros, em momento algum a gente ataca a fé dos outros, né? Isso não acontece com quem é de direita, né? Do contrário, aqueles que falam e dizem defender o pluralismo, a democracia, a liberdade, estão justamente atacando a nossa fé. É lamentável que isso aconteça e que isso sirva de exemplo para abrir os olhos dos brasileiros. Tem mais um quadro que a gente vai colocar antes de encerrar aqui, que é Assina ou Não. Eu sei que a deputada está na Assembleia, as questões nacionais, quem está no foco sou eu lá, que põe o dedo, mas eu sei que você também acompanha com o posicionamento e às vezes é cobrada, porque a população também às vezes confunde muito, né? Pergunta para você, assim, você assinou o CPMI? Sim, bastante, chega bastante para mim. Olha, se eu fosse deputada federal, eu teria assinado, mas eu não sou, aí a gente explica, aí a pessoa compreende. CPMI das fraudes do INSS, assinaria ou não assinaria? Mas com toda certeza assinaria.
Precisa, né? A gente precisa da verdade, a gente precisa que a verdade venha à tona, né? Isso é uma grande fraude, acho que é a maior da história econômica do nosso país, né? A gente precisa que a verdade apareça, que as pessoas sejam punidas. Essas sim precisam estar atrás das grades, não aquelas pessoas que foram no dia 8 de janeiro manifestar com a sua bandeira, a sua indignação com o resultado das eleições, né? Nós precisamos que os verdadeiros criminosos estejam na cadeia, que são esses ladrões do povo brasileiro. E a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, então, assina embaixo. Assino, claro. Várias vezes. Claro. E é o que a gente tem lutado tanto, né? E é outra hipocrisia que a gente percebe desse governo e desses posicionamentos de extrema esquerda. As mesmas pessoas que lá atrás, no passado, foram beneficiadas pela anistia, hoje bradam como se fosse uma bandeira e como se fosse orgulho. Para mim, isso é uma vergonha, você ser incoerente, né? Lá atrás, você defendia, no passado, uma anistia e hoje você luta para que não haja anistia. É uma indignação seletiva, né? Eles se indignam quando é para os interesses do próprio poder da esquerda, não para o país como um todo. E a questão dos presos do dia 8 de janeiro, né? A gente entende que quem cometeu danos ao patrimônio público seja penalizado de maneira proporcional ao crime cometido. Agora, dizer que uma mulher utilizou um batom, escreveu uma frase de indignação, de revolta, e ela atentou contra o Estado, que ela tentou aplicar um golpe, é vergonhoso para a justiça brasileira, né? Ver a Débora atrás das grades, uma mãe, uma mulher sendo impedida de ter sua liberdade, a gente não pode concordar com isso, né? Nem de esquerda, nem de direita. Penas proporcionais aos crimes cometidos. Mesmo. Muito obrigada, deputada, pela companhia aqui no nosso podcast Mulher Pode. Eu desço de Brasília, já gravo os podcasts aqui, mas é sempre uma honra conversar com lideranças importantes aqui no nosso estado. Nós temos uma missão, representamos as mulheres, os nossos posicionamentos, os nossos valores, e que dê tudo certo para você na sua caminhada. Amém. Olha, para mim é uma alegria poder estar aqui contigo. Admiro também muito o seu trabalho. Parabéns pela grande mulher que você é, pela sua liderança, pela maneira como você consegue comunicar o seu trabalho, né? E parabéns pelo trabalho que você está realizando à frente do PL Mulher no estado de São Paulo. É um grande orgulho para mim caminhar ao seu lado, e conte comigo. Que Deus te abençoe também nessa jornada. Muito obrigada. Vamos juntas transformar a nossa nação. Um beijo para você e até o próximo podcast. Valeu.